Oi pessoal, hoje nós estamos aqui para o nosso último episódio dessa série, Correndo contra o Tempo. Deus tem nos ensinado tantas coisas, né? A primeira coisa que Deus falou no nosso coração é que nós precisávamos ter esperança. E como Ele encheu o nosso coração de esperança. A segunda coisa que Ele falou conosco é que Ele estava nos dando direção nesse tempo. Uau, como foi incrível receber direção direto de Deus. A terceira coisa que Ele falou conosco é que nós precisamos tomar cuidado com as vozes que nós ouvimos, hein? E quantas vozes que nós ouvimos que não têm sido vozes boas para nós. E a quarta coisa que Deus vai falar conosco hoje é sobre permanecer. Como permanecer num tempo em que muitas coisas querem nos tirar do foco, onde muitas coisas querem nos afastar do propósito que Deus sonhou para nós. E para isso nós vamos abrir nossa Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 8, vai dizer bem assim: cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. E hoje, para a gente discutir um pouquinho sobre isso, nós temos um convidado muito especial, Oliveira, sabe, nesse tempo, ele vem nos contar um pouquinho como é permanecer nesse esporte que Deus deu para ele, que é o jiu-jitsu. Então, Oliveira, hoje a gente vai falar um pouquinho dentro desse texto de Tiago sobre como nós podemos fazer para se achegar. É legal que esse texto ele vai dizer assim: cheguem-se perto de Deus. E chegar-se perto de Deus fala um pouquinho sobre nós termos intimidade com Ele. Então não é possível a gente permanecer sem ter intimidade. E sabe, eu quero ouvir um pouquinho para você o que é permanecer, essa intimidade com Deus em tudo que você tem vivido no jiu-jitsu. Então é muito interessante porque a gente tem que se achegar a Deus em todo momento, porque a fé ela tem que andar junto, porque mesmo num momento difícil, nós lutadores e as pessoas da vida mesmo, né, do nosso dia a dia, do cotidiano, não podemos perder a fé para a gente conseguir acreditar sempre que é possível, porque as lutas elas são complicadas, assim como a nossa vida. Então o seu cotidiano, a sua vida, você dona de casa, você pai, você jovem, tudo é complicado. Então a luta também, ela se baseia nisso, tudo é muito complicado. Então a gente tem que se achegar a Deus, ter os pensamentos que a gente vai conseguir, que a gente pode fazer possível, a gente estar próximo de Deus para que essa fé não morra no nosso coração e a gente consiga isso na nossa profissão, nas nossas competições. E é legal que quando a gente fala sobre achegar, a gente fala sobre comunhão. E quando a gente vai estudar sobre comunhão, a gente aprende que comunhão não é apenas conhecer e ter alguns momentos de relacionamento. Comunhão fala de ter intimidade. Então, quando a Bíblia fala que a gente precisa chegar perto dele, ele está nos convidando a termos uma intimidade, sabe? A conhecer a pessoa de Deus. Porque quando eu não conheço a pessoa de Deus, quem ele é e o que ele sonhou e o que ele projetou para mim, eu tenho muita dificuldade de permanecer. Tudo que acontece acaba me levando, né? Me fazendo desistir, me fazendo pensar, não é pra mim, ou Deus não me ama, Deus não se importa, porque eu não consigo conhecer. A primeira coisa que Deus nos fala hoje é que para permanecermos, nós precisamos conhecê-lo. E dentro dessa palavra, Oliveira, ele também vai falar com a gente um pouquinho sobre você se santificar. E é legal porque quando ele fala sobre lavar as mãos, ele está falando sobre santificação. E santificação vem de atitude, sabe? De você decidir se permanecer puro. Eu acredito que no meio do ramo que você vive, dentro do esporte, você tem muitas oportunidades. E como que você tem feito para permanecer puro mediante essas oportunidades de droga, de bebida, de mulheres, de todas as oportunidades que você tem, mesmo nesse ramo? Conta pra gente um pouquinho. Então, é aquilo que a gente precisa nos santificar todos os dias, todos os momentos. É você estar sempre ligado em Deus, na família, que é o mais importante. Eu sempre comento, nós atletas e você no seu dia a dia. O mais importante na vida não é ganhar títulos, não ganhar muito dinheiro, para juntar riqueza, mas sim a nossa família. Para isso nós precisamos nos santificar, que é abrir mão. Às vezes as coisas vêm na nossa vida e nós precisamos abrir mão. Então a fama vem, igual a gente que graças a Deus aparecemos em algumas reportagens na televisão, em várias emissoras aí, a gente tem conseguido uma mídia bacana e isso vem algumas coisas, algumas bandejas, assim como na sua vida, você jovem, você pai, você mãe, você que trabalha, existem as bandejas, as coisas que o mundo nos traz, mas como a gente está com a nossa cabeça
ligada em Deus e na santificação, que é a atitude de caminhar com Deus, que é você caminhar no caminho correto, na justiça de Deus, você não vai se desviar por qualquer coisa que vier. Pode vir coisas que você acharia que seriam impossíveis acontecer, como na minha vida vem acontecendo, várias solicitações, vários convites, muita coisa. Você está na mídia, você se torna uma pessoa muito, que as pessoas querem estar próximo, então muitas coisas vêm, mas eu não esqueço da minha raiz e eu escolho santificação, que é a atitude de estar no caminho certo, no caminho de Deus. E é incrível porque novas atitudes vão determinar tudo. Às vezes a gente já pode até trilhar caminhos errados no primeiro momento, sabe? Às vezes a gente se lambuza, às vezes a gente toma atitudes, às vezes a gente acaba entrando por caminhos que a gente até sabe que não é errado e a gente nem sabe como é que a gente caiu. Tem aquela coisa que você fala, caraca, como é que eu entrei nisso aqui? Tu dá um susto, quando você vê, já está vivendo aquilo e você não sabe como sair, mas a santificação, ela nos chama o quê? Nos dar uma nova oportunidade. Ela fala, ei, talvez hoje eu estou com as mãos sujas, mas eu decido limpar as minhas mãos para que eu possa viver tudo o que Deus sonhou para mim, tudo o que Deus projetou para mim em todas as áreas. E a terceira coisa que nós vamos falar hoje é sobre purificar o coração. Porque nós temos que nos relacionar com Deus, nós temos que decidir trilhar novos caminhos e nós temos que decidir ter emoções saudáveis. A purificação do coração é quando eu decido com que o meu coração ele seja estável, eu não seja guiada por circunstâncias, mas eu seja guiada por aquilo que eu acredito. E o que você tem a dizer um pouquinho sobre isso? Você já deve ter vivido muitas circunstâncias que as emoções falavam assim, não vai dar, ou é impossível, ou em vários momentos da sua carreira, né? E aí, o que você tem a nos ensinar um pouquinho sobre isso? Eu sempre conto muitas situações, porque como o esporte ele é muito força física, ele depende da sua noite de sono, depende de várias coisas para você ter uma boa performance. Então, o que a gente sempre faz? A gente mantém a nossa cabeça sempre naquela atitude que eu sempre comento, né, em todas as minhas entrevistas, onde eu passo, que eu sempre digo, Deus proverá. E teve um campeonato, né, que é minha primeira Copa do Mundo, que eu consegui ganhar, que é um Mundial, um campeonato de expressão. Eu conto o testemunho que estava perdendo a luta ali, praticamente perdido. Assim, se o meu adversário ficasse parado, sem ele fazer nada, ele ganhava a luta. E eu praticamente assim, não tinha o que fazer, não tinha mais forças físicas. Mas a minha mente trabalhou, que eu acreditei, eu resolvi acreditar. E aí, finalzinho da luta, faltando 5 segundos, teve uma reversão, eu consegui uma posição chamada chave de braço, né, armlock, nós chamamos, e eu consegui finalizar a luta faltando 5 segundos, que reflete bem o que a gente está falando, que é continuar, perseverar, acreditar, manter sua mente firme naquilo que você acredita e não deixar se desviar por qualquer circunstância da vida, qualquer dificuldade e barreira. Então tem uma barreira, você tem que sempre acreditar que a providência virá e você vai conseguir êxito nesse. E é tão legal porque emoções estáveis, ela vai gerar uma renovação de mente. Quando eu tenho uma emoção estável, eu posso não estar vivendo aquilo, mas a minha mente ela é transformada. E eu me posiciono como um vitorioso. Nós estávamos conversando um pouquinho sobre isso agora há pouco. E ele nos contou que teve campeonatos que ele ganhou o 3º lugar. E ele se sentiu mais vitorioso do que aqueles que ele ganhou o primeiro. Mas por quê? Então, é porque a gente depende, por exemplo, vamos dar um exemplo para o atleta, né? A gente dá o exemplo de atleta. Mas eu sempre digo que a pessoa também é campeã na vida. Você não precisa de medalhas para ser um vencedor, um campeão. Quando você é um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom profissional, você faz as coisas corretas, você também é um vencedor. Você acorda cedo, trabalha, faz faculdade, estuda. Então são várias situações. A esposa é dona de casa, trabalha fora, cuida dos filhos. Olha só, quem é a pessoa mais vencedora que essa? O marido trabalha fora, ama a esposa, cuida da família. Então são várias situações e tem gente ainda que tem tempo para treinar, malhar, correr, fazer exercício físico. Olha versátil, só. é muito versátil. A pessoa é vencedora também, porque o cara às vezes olha você cheio de medalha. O cara, não, você é vencedor na sua vida. Então eu digo que às vezes eu ganhei medalha de 2º lugar, 3º lugar, às vezes eu já fui eliminado numa luta que nem a primeira luta do campeonato, que eu nem cheguei na decisão. Eu me senti vitorioso porque eu sei das circunstâncias que eu estava e eu sei como que eu cheguei até naquele local. E
naquele lugar que eu estava. Então, às vezes você está numa situação que as pessoas podem julgar que você foi um derrotado, mas você deve pensar e pesar na sua mente, no seu coração, como que você é, e você se reconhecer, e você vê que mesmo às vezes na derrota você foi um vencedor. No jiu-jitsu eu gosto de dizer uma frase, que a gente nunca perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende. Na sua vida também é assim, você ganha ou você aprende, você nunca vai ser derrotado. Uau, sabe algo que Deus falou no meu coração? Eu não sinto pra viver, eu vivo pra sentir. Quando eu determino isso, eu falo, uau, eu vou ser vencedor, independente do que eu esteja vivendo. Ou vai ser uma fase pra me ganhar o pódio de primeiro lugar, ou vai ser um processo para que eu seja ainda mais vencedor em todas as áreas da nossa vida. Então, que a gente reflita sobre isso. Correr contra o tempo é decidir permanecer independente, permanecer num propósito, permanecer fiel, permanecer em obediente em todas as áreas da nossa vida, porque isso vai fazer toda a diferença. Então, vamos orar? Vamos? Pai, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida do Oliveira, obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor nos proporcionou. Sabe, amigo Espírito Santo, eu declaro que cada uma dessas pessoas hoje recebem forças para permanecer. Hoje, Pai, elas recebem forças, Pai, para continuar sendo fiéis, Pai. Elas recebem forças para conseguir, Pai, se santificar de tudo que tem prendido e algemado eles, Pai. E hoje eles recebem emoções estáveis, porque eles não vão ser guiados mais por circunstâncias, mas eles vão ser guiados pela Tua Palavra. Eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas e eu declaro que eles vão permanecer. E a permanência deles fará com que eles se tornem mais do que vencedores, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por esse tempo. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Sabe, compartilha com os seus amigos. Abençoe a vida de alguém. Se você gostou, comenta esse vídeo. Sabe, curta e mude a história de alguém que não está conseguindo permanecer, viu? Amém? Fiquem com Deus.